Muito boa noite de novo a todos. Eu acho que é uma alegria para todo mundo quando nós nos encontramos, sabendo que vamos ficar juntos por 1 hora e meia, tratando das questões da mediunidade e, como vocês já sabem, não é, fazendo o estudo desta apostila tão, vamos dizer, própria para quem está se inteirando sobre essa temática, estudarmos com ela também questões propriamente espíritas, de um modo geral também, não é? O que é muito importante para todo mundo, para dirigentes, para médiuns, para aprendizes como nós. Então, nós vamos nos preparando, lembrando que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada, e também como vamos treinar, depois do estudo, um pouquinho sobre o exercício mediúnico simples, envolvendo a vidência e a psicografia, sobretudo, também treinando sobre a concentração. Nós também sugerimos uma folha de papel, ou mais de uma, tanto quanto algo com que se possa escrever. Então, como eu já vi que a Luciana está presente, boa noite, Lu, tudo bem? Então, eu vou convidá-la para que ela possa cantar para nós 2 músicas agora no início, e provavelmente no final ela vai poder cantar mais 2, como que a guisa de prece, seja no início, seja no fim, nós vamos acompanhá-la, tanto no início como depois, tá bom? Quanto à apostila, página 237. Mas antes de entrarmos no estudo em si, depois da prece inicial, aqueles que tiverem alguma dúvida sobre o tema anterior, que é a desencarnação, poderão tirar as suas dúvidas e trazê-las logo depois da abertura, tá bom? Então, Luciana, muito obrigado, seja bem-vinda e nós todos vamos acompanhá-la a partir de agora, tá bem? Tá. Alma fraterna, descobre a grandeza do infinito. Parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão e bombam trovões no espaço. Curiscos falam da morte, passa irado vento forte, forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro, morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme no escuro da madrugada. Parecem noites de crises em que o céu lembra o vulcão. Alma descobre a grandeza do infinito na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu reflete. Tu
que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Alma, debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo. É tão terno e é tão lindo o teu voar. Jamais cessará, é lindo o teu voar. Jamais cessará. Alma, descobre a grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu reflete. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Alma, debruça nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo teu voar. Jamais cessará, é lindo teu voar. Jamais cessará, é lindo teu voar. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Obrigado, viu, Luciana? Então, nós vamos buscar, através da música e da oração, nos abraçando, como todas as segundas-feiras, com vistas ao nosso aprendizado sobre a doutrina espírita e, em particular, sobre a mediunidade, encarecendo aos espíritos amigos que já nos acompanham há bastante tempo, que estejam no lar de cada um de nós, nos envolvendo com o mesmo amor de sempre, os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, para que tudo, como sempre, transcorra da melhor forma, para o nosso aprendizado, para estas realizações, para as quais nós vamos aos poucos nos capacitando. Nós, Jesus, além deste interesse quanto ao tema da mediunidade e sobre a doutrina espírita de um modo geral, nós aproveitamos para solicitar a toda esta espiritualidade que te acompanha nas diretrizes sobre toda a evolução planetária, que todos nós possamos doar os nossos melhores fluidos, tudo aquilo das nossas moléculas sadias, do nosso duplo etérico, esta fonte de saúde, de vida, para que as vossas equipes de socorro, de auxílio, de caridade, tendo em vista todos os dramas mais relevantes, sobretudo os coletivos que temos hoje no mundo. Enquanto estivermos reunidos
a nossa atitude sendo de contribuição e de caridade. Que os benfeitores amados em vosso nome trabalhem todo o tempo com vistas aos doentes espalhados pelo mundo inteiro, nos hospitais e nos lares, tanto quanto as vítimas das guerras cruéis que hoje estão concentradas em certas situações, como na África, no Sudão, na República Democrática do Congo, na Ucrânia, no Iêmen, na Síria, no Haiti, mas, sobretudo, na faixa de Gaza, na Cisjordânia e agora, na última semana, no Líbano, este país tão lindo, em que já desencarnaram brutalmente 2.000 pessoas, a imensa maioria civis. Então, Jesus, na companhia de Maria de Nazaré, a rainha dos anjos, de todos os apóstolos e discípulos, de todos os que governam cada país, nessa divina assembleia que rege os destinos humanos, que a contribuição de todos aqui seja bem aproveitada, energética e vibratoriamente, fluidicamente, em benefício de tantos e tantos, não só recém-desencarnados, mas também milhares de vítimas feridas nos hospitais, nas ruas, nos lares. Agradecemos a oportunidade de estarmos todos juntos e, em nome do Divino Amigo, o meigo Rabi da Galileia, nós vamos abrindo o nosso encontro desta noite. Muito obrigado, amigos espirituais, que assim seja. Muito bem. Então, meus amigos, como na última vez, que foi no dia 23 de setembro, nós estudamos todo o capítulo anterior que versou sobre a desencarnação. Então, antes de partirmos para o novo capítulo, na página 237, sobre espíritos errantes, eu convido a quem desejar trazer algum comentário, tirar alguma dúvida sobre este tema da desencarnação. É claro que o conteúdo ele já trouxe tudo de mais relevante na própria apostila, mas como é um tema sensível, fica aberta essa oportunidade. Então, quem desejar, é só abrir, vamos dizer, a tela, o microfone e trazer a sua contribuição também. Combinado? Doutor Sérgio, tem outra pessoa. Oi, Mônica, por favor. Doutor Sérgio, na aula passada, boa noite a todos. Na aula passada sobre o desencarne, foi falado na apostila, quando o desencarne é violento, que o espírito não aceita ou não entende, não consegue se desligar do plano terrestre, né, muitas vezes. No caso de uma morte por homicídio, existe um tempo para ele entender que ele foi morto, para ele aceitar?
E nós que ficamos aqui, podemos fazer alguma coisa para ajudar? Ou a ajuda tem que partir do próprio espírito? Mônica, boa noite. Se existe uma coisa na história desse mundo, e sobretudo nos dias atuais, seja por acidente, seja por assassinato, por crimes isolados no Brasil, por exemplo, de todos os dias, são essas questões inusitadas, súbitas, violentas. E aí o que acontece? Tudo na vida depende de quem é quem. Depende, como em medicina, cada paciente é um paciente diferente porque é um ser humano diferente. A pessoa pode ter a mesma doença, o mesmo diagnóstico, mas não há doenças, há doentes, como se costuma dizer. Então, aqui é a mesma coisa. Em geral, quem sofre um crime de homicídio, como você lembrou, coisa mais comum nesse mundo, sejam os casos isolados ou os lances nas guerras, em que muitos desencarnam violentamente ao mesmo tempo, é como um homicídio, só que generalizado, coletivo, em um número maior ou menor. Tudo depende de quem está morrendo, em que circunstâncias, qual é a sua história nessa vida, o tipo de compreensão que tenha sobre a realidade sua, a realidade da vida envolvendo ou não o mundo espiritual, tanto quanto a história pregressa. Porque, claro, a história pregressa está dentro de todos nós, mas, em geral, sofrimento. Seja por acidente, um atropelamento, como toda hora se vê, de ciclistas, de motociclistas, colisões de automóveis e coisas até de maiores proporções. Então, sempre, ou quase sempre, há sofrimento, porque, em verdade, as pessoas não esperam. Agora, como que cada um vai reagir também é pessoal. Existem pessoas que morrem e ficam anos e anos sem terem ideia de que morreram. Às vezes até tendo se acidentado na rua, no trânsito, ou tendo vivido um drama qualquer, fruto da violência alheia, vão para casa, sentem dores, tentam se comunicar com os familiares, vão ao enterro e não sabem o que está acontecendo. Então, tudo varia muito, dependendo de quem é quem. E é razoável que logo entendamos que todo conhecimento sobre a realidade espiritual de cada um, sobre de onde viemos, quem somos, o sentido da vida, o que nos espera depois da morte, seja ela súbita, seja depois de uma enfermidade mais longa qualquer, tudo é individual. E as pessoas contam com a ajuda dos benfeitores quando tem merecimento. De certo modo, todos têm algum, mas dependendo do que fizeram, do que viveram na vida atual, neste mundo de espíritos muito atrasados, semi-primitivos, vivendo a violência, todas as expressões dos crimes humanos, em meio à tríade devastadora do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da indiferença, o sofrimento continua durante a desencarnação violenta e após. Quanto tempo, com que intensidade, com que detalhes, tudo isso é individual. Mas na Terra é a coisa mais comum.
o sofrimento. Então, Mônica, essa é uma preocupação. O que se pode fazer? Aproximar-se através da oração, dos bons pensamentos, formalmente ou informalmente, desejando que aquela pessoa ou o conjunto delas, por exemplo, as vítimas de uma guerra, em 10 minutos de grandes bombardeios, você vai ver, não é, uma lista de centenas ou milhares de pessoas desencarnando e outro tanto ainda maior de pessoas politraumatizadas, feridas por tamanha violência. Então, para quem está muito longe, a prece, porque a prece aproxima, junta, integra, entrelaça. Ao mesmo tempo, se você está nas proximidades, você vai e colabora, resgata, ajuda, protege, chama os serviços de ambulância, de socorro, dos bombeiros, dos médicos. Cada um vai buscar fazer tudo ao seu alcance. O que não cabe é a indiferença, que é uma chaga moral da humanidade, da nossa, claro. Então, nós temos que nos levantar e ajudar, de todas as formas possíveis. E quanto mais conhecimento se tem, quanto mais entendimento se alcança, mais dedicação. E eu diria, né, Mônica e amigos, é o mínimo diante de tamanho sofrimento que temos hoje no mundo inteiro. Tá bem, Mônica? Tá bem, obrigada. De nada. Obrigado a você. Mais alguma questão, gente? Muito bem, então, nós agora vamos partir. Boa noite, Paulo. Paulo Henrique, tudo bom? Nós podemos, então, partir para o nosso estudo, e a apostila agora, ela começa na página 237, que é o módulo número 4 em Romanos, o tema número 2. O número 1 foi exatamente o da desencarnação. Então, agora nós vamos estudar um pouco sobre os espíritos errantes. Curiosamente, essa é uma expressão interessante, talvez nova para alguns de vocês, não é? Todo mundo lembra de uma situação chamada erraticidade. A erraticidade é o local imenso na circunvizinhança da Terra, poderíamos dizer, é o mundo espiritual em torno daqueles que vivem a vida dos encarnados. Então, lembrando, Emmanuel no livro Roteiro, capítulo Grande Educandário, nós somos 22 bilhões de humanos. Hoje, no mundo, 8 bilhões e 150 milhões. Isso quer dizer que, do outro lado, no plano espiritual, na erraticidade, nós teríamos aproximadamente 14 bi, portanto, um contingente bem maior. Então, nós podemos dizer que toda essa turma de espíritos na Terra, eles agora estão no mundo espiritual ou, por assim dizer, na erraticidade. Então, eles são espíritos errantes. Não quer dizer que eles estejam errando, não é nesse sentido. Apesar de que, no planeta Terra, ainda hoje, e o será por muito tempo,
a imensa maioria dos desencarnados segue vivendo nas esferas inferiores, no umbral médio, no entorno da vida dos encarnados, no umbral inferior, nas trevas e nas zonas abissais, que são as mais profundas e que são as zonas que abrigam os espíritos mais inferiores do ponto de vista que importa, que é o ponto de vista moral. Então, vamos fazer o estudo, começando diretamente agora. Vejam lá comigo. Após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova reencarnação. Lembrando que o período na erraticidade ele pode variar muito. Às vezes é quase que em seguida, mas para a maioria não é. Leva alguns anos, pode levar décadas ou séculos, dependendo de quem é quem e das necessidades individuais de cada um, portanto, buscar uma nova vida para que nela possa progredir mais. Existe progresso no mundo espiritual, existe progresso na erraticidade entre uma vida e outra, uma encarnação e outra. Mas isso é muito variado e sempre existem aqueles que organizam as novas existências, as novas reencarnações. Só que nós não podemos esquecer que a imensa maioria delas no mundo hoje, e já há muito tempo, elas são reencarnações compulsórias, em que os protagonistas, os interessados, não têm uma maior participação nesse processo, por causa da ignorância, por causa das limitações morais. Então, sempre houve e, portanto, continua havendo aqueles que vão tratar disso, lidar com isto. Quando vocês leram o livro Nosso Lar, o primeiro da série, e quando vocês leram Os Mensageiros, o segundo da série, mas já no primeiro, vocês lembram do Ministério da Reencarnação? Em Nosso Lar, na colônia, supostamente aqui por cima do Rio de Janeiro. Mas há colônias por cima de todas as cidades do mundo. E, eventualmente, mais de uma, duas ou três, em níveis de evolução diferentes. Exatamente para que tudo que seja importante para a evolução individual e coletiva tenha o melhor lugar com as melhores pessoas, as mais preparadas, para que a programação se traduza nos maiores benefícios, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Não faz sentido? Então, vamos lá. Apesar das surpresas boas ou mais que lhe caracterizam o regresso, para ele tudo se assemelha à volta do exilado à pátria de origem, ao mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. É um retorno para casa. Inicia-se, então, uma nova fase da vida em outro plano vibratório, sendo que o seu perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que, sob o comando do pensamento e da vontade, implementam
as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Quando nós fazemos a leitura, essa é uma leitura genérica no seu conteúdo, mas em muitos casos as coisas não são tão simples assim. Outro dia, juntos aqui, nós estávamos nos lembrando, por exemplo, seja de uma guerra ou outra, sobretudo a que mais nos dedicamos em equipes mediúnicas, foi a questão da Palestina. Por quê? Porque na faixa de Gaza morreram 42 mil pessoas. Então, quando essas pessoas morriam, a imensa maioria, com aqueles prédios que explodiam e desmoronavam, um número enorme de pessoas, de espíritos, estavam entre a vida e a morte. Por quê? Porque estavam retidos sob os escombros. Então, eles não efetivavam a desencarnação, porque estavam todos feridos e não podiam sair por causa do peso dos escombros. E muitos padeceram ali por muitos dias e acabaram, se não foram resgatados pelas equipes de socorro e foram levados para os hospitais da terra, da região, eles acabaram desencarnando. Então, em outras ocasiões, atendendo aquilo lá, as equipes procuraram retirar os espíritos já desencarnados, mas que ficavam atrelados ao corpo físico por apego natural, tentando que com as suas presenças, esses corpos já sem vida pudessem reviver por causa de uma ilusão, um desconhecimento. E as equipes estiveram e estão hoje no Líbano, mas continuam trabalhando em Gaza e na Cisjordânia, de tal maneira que o sofrimento continua. Isso tem a ver com qualquer guerra da história da humanidade. Isso tem a ver com o tema anterior da semana passada, que foi a desencarnação. E o sofrimento de uma desencarnação violenta por causa da guerra. Então, eu me lembro que em reuniões mediúnicas, há semanas ou meses atrás, porque isso já dura quase um ano, vai completar um ano na semana que vem, como nós não podíamos apressar a desencarnação e sabendo que eles, debaixo dos escombros, não conseguiriam continuar vivendo, a nossa súplica, quem trabalhou conosco vai lembrar, era também no sentido de que espíritos elevados, alguns até verdadeiros anjos protetores, além dos próprios anjos de guarda de cada encarnado na transição entre a vida e a morte, estariam todo o tempo também debaixo dos escombros, como que abraçando, envolvendo todas as vítimas que tinham na altura o devido merecimento para serem, vamos dizer, protegidos, abençoados, monitorados por esses espíritos muito preparados. Enquanto que o trabalho, numa outra realidade próxima daquilo,
foi para levar para longe, para cima, para os postos de auxílio e para os hospitais que nos dão cobertura, lá mesmo no Oriente Médio, e continuam nos ajudando. E agora no Líbano, o mesmo tipo de atividade em função do que vem acontecendo agora por lá. No Iêmen também, porque o bombardeio também agora visa certos grupos de lá. Então, vocês compreenderam que tudo isso é muito variado. Então, nós que somos espíritas, que vamos nos inteirando desse tipo de sofrimento, quando nós vemos tudo isto, a oração, a rogativa, a súplica, ela pode e deve ser promovida sempre, de tal maneira que a prece pela humanidade de todos os dias, ela tem se ligado a esses dramas, porque esses dramas estão todo o tempo acontecendo. E uma prioridade natural é que as irradiações de um momento de prece qualquer seja para essas vítimas. Sempre por isso também o convite de que todos orem, de que todos se habituem nos momentos mais apropriados da sua vida comum de estarem orando pelos necessitados, pelos aflitos que nós temos hoje de uma maneira incontável na atualidade. Então vamos voltar ao mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. Inicia-se, então, uma nova fase da vida em outro plano vibratório, sendo que o seu perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades. Então, isso nós já tínhamos lido, mas a ideia de que quando fazemos essa leitura, parece que logo esse aspecto bem positivo vai acontecer para cada um que morre. Mas não é assim. Isso que nós estamos lendo aqui é para espíritos de certa condição, para outros não. Então, quando lemos, fica parecendo que tudo aqui é espontâneo e tudo vai se realizando com a maior naturalidade. Não é assim. Por isso, a oração, as equipes de socorro, o trabalho de resgate, a medicina, a enfermagem, o socorro da parte de muitas equipes de desencarnados, que, aliás, contam com a doação fluídica daqueles que estão orando regularmente, para que um verdadeiro banco de ectoplasma, banco de fluido vital, vá sendo como que capaz de reter uma quantidade maior que vai sendo utilizado no dia a dia das catástrofes humanas, inclusive aquelas além das guerras. Nós tivemos o furacão Helene, agora, especialmente na Carolina do Norte, 200 mortos. Nós tivemos no Nepal, na capital Katmandu, 250 mortos, enchente. Então, meus amigos, o convite está aí para nós colaborarmos com as vítimas e colaborarmos com aqueles que cuidam delas com todos os recursos que dispõem. Sigamos. No intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem
ou o mal que haja feito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação, poderíamos dizer, nas reencarnações. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática na sua volta à humanidade, portanto, à encarnação ou reencarnação. Só que isto que ele traz aqui, na verdade, por exemplo, resoluções, isto é para uma minoria. Por quê? Porque só uma minoria é que terá consciência, memória, entendimento, experiência para fazer conscientemente, com mais ajuda ou menos ajuda, essas resoluções e programações. Por quê? Porque supostamente 85% elas são compulsórias e os tais interessados não participam de quase nada desse processo. Ensina Emmanuel que o desencarnado integra-se na nova moradia a uma das inúmeras sociedades humanas existentes no além, cuja organização social fundamenta-se nos princípios de afinidade estabelecida entre os seus habitantes, que pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Em geral, o espírito desencarnado não apresenta maiores dificuldades de adaptação. Essa é uma visão limitada. Eu até diria que, em geral, é o contrário, pelo que nós estamos constatando através das reuniões mediúnicas há muitas décadas, quando nós vamos adentrando esses domínios e os médiuns com vidência revelam aquilo que estão vendo. E tudo é muito preocupante, tudo é muito sensível. E é por isso também que nós que somos espíritas, que estamos nos inteirando nos postulados espíritas, nos conteúdos doutrinários, nós devemos divulgá-los, debatê-los, conversarmos a respeito, para que no dia a dia comum outras pessoas se familiarizem com essas questões que o Espiritismo revela. É uma caridade. E isso vai espalhando estas verdades inequívocas. Sobrevivência da alma após a morte. Imortalidade, portanto. Reencarnação. Lei de causa e efeito. Influência dos espíritos na vida dos encarnados. Esferas de vida na erraticidade. Tudo isso é um conhecimento que ajuda a que cada um vá se inteirando da realidade, da sua e do seu entorno. Então, tudo isso ajuda. Não é para nós nos furtarmos de conversarmos estas coisas. Estas são as melhores, porque elas são as mais úteis, dentro de toda a diversidade de temas que as pessoas lidam no dia a dia entre si. Portanto, primeiro, porque está junto de quem guarda sintonia e afinidades, mas esse pode ser o problema.
porque há um número muito grande de pessoas que vão morrendo hoje e ao longo da história, que tem muitas limitações. E por uma questão de ressonância psíquica, vão estar perto dos seus afins. E aí, por isso, a lembrança do que se vê na reunião mediúnica. O quanto as reuniões umbralinas, trevosas e abissais são numerosas e elas dependem da afinidade uns com os outros. Segundo, porque não percebe mudanças radicais na forma de vida, pois as inúmeras coletividades do plano espiritual ou extrafísico, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos, o que é lamentável. Por quê? Porque a vida no mundo espiritual, ela com muito mais razão, ela precisa ser de uma condição moral melhor, mais ligada ao exercício e à assimilação das virtudes, e não dos vícios, que são preponderantes na Terra. Esclarece André Luiz. Tais organizações sociais aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e a benefício dos outros. Então, hoje, nós vamos ficando por aqui. O capítulo ele vai seguindo adiante e nós vamos ver daqui para frente a sua continuação, mas na semana que vem, já no mês de outubro. Então, conforme combinado, nós podemos deixar qualquer questão para a semana que vem sobre o tema de hoje e nos prepararmos para o exercício, o treinamento do aspecto mediúnico. Então, o que nós sugerimos? Além da água, que sempre está sendo sugerida a cada reunião, que todos possamos cuidar do microfone para que eles estejam no silencioso. Quem desejar, fica com a sua janela aberta, como já estão muitos, e se preparem para um ambiente em casa silencioso, em que nós vamos com a ideia de nos concentrarmos, fecharmos os olhos, confiarmos na proteção de todos quanto a este singelo exercício, e nós vamos procurar silenciar as nossas próprias mentes, pensando em esvaziá-las de qualquer preocupação, dificuldades do dia a dia, profissionais, familiares e assim por diante. E vamos, sobretudo, buscar a escrita. Então, todo mundo vai tomar uma caneta, um lápis, ou qualquer objeto que escreva, e aí nós vamos combinar assim. Aqueles que durante alguns minutos nenhum assunto lhes venha à mente, porque em vindo algum assunto, escreva sobre ele, mesmo que pareça da sua própria autoria. Não tem problema, nós também somos espíritos. Para nós agora não importa tanto se nós desenvolvermos um parágrafo ou dois de uma temática qualquer, isso seja anímico, portanto, da nossa própria mente,
ou seja algo inspirado por alguma entidade. Lembrando que todos vocês terão agora, nos próximos minutos, espíritos passíveis de se comunicarem através de vocês. Não pela psicofonia, que não é recomendável, por agora, num grupo com estas características online, mas a escrita, sim. Agora, se ninguém durante os primeiros minutos ou alguém nada lhe passar pela cabeça, escolha um tema atual. Felicidade. E escreva sobre ele. Ou qualquer outro que seja, claro, condizente com uma reunião em que somente temas de boa qualidade deveriam ser trabalhados. Combinado? Então, agora, nós temos 5 minutos para as 8 no horário do Brasil, e nós vamos, então, até 8h12, 8h15. Portanto, 15 a 20 minutos para nós fazermos o treinamento. E o outro é a vidência, a visão de espíritos, de flashes, de luzes, de qualquer coisa que pareça diferente do habitual. E depois, então, nós vamos conversar com todo mundo junto sobre o que cada um tiver como que presenciado. Tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece de novo, apenas no sentido de solicitar a espiritualidade que supervisiona as nossas reuniões, que a partir de agora todas as providências possam ser úteis no sentido do desenvolvimento da mediunidade. Agradecidos, nós vamos então iniciando essa nova fase da nossa reunião de hoje. Obrigado a todos e que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Fiquem bem à vontade. Muito bem. Vamos, como se diz, suspendendo a concentração. Não importa tanto se não concluímos algum texto, a ideia é de que mesmo possamos concluí-lo depois. Estão todos bem? Eu pergunto, então, se alguém pôde escrever algum texto, algum parágrafo, uma linha, uma mensagem. É indiferente à ordem. Quem gostaria? Luciana, você costuma escrever. Como é que foi dessa vez? Pode fazer a leitura para nós, então? Sim. Por favor. Sim. Aí me vinha um pedacinho da letra de uma música e eu saí escrevendo a partir disso. Alma fraterna recorda. Assim iniciou a canção, assim tocou meu coração. Há momentos que a necessidade se faz anímica e para além das palavras. A melodia soa como bálsamo aliviando o conflito interno. Reorganiza do consciente ao inconsciente, ou quem sabe de lá para cá, dos que nos prescutam a alma, uma possibilidade de cura. A cura é tão individualizada que apenas quem a toma para si como mistério de autocuidado poderá abrir campo para a influência psicomagnética salutar tão esperada. Aproveitemos bem as oportunidades todas, e a música sempre será bom instrumento para o despertar de si e do mais próximo.
Daqui e dali, muitos torcem, muitos sofrem, muitos choram, muitos acolhem e recolhem as benesses do bem maior. Nada é em vão. Toda gota de amor transforma-se em caridade ativa pelo talento de cada um aqui multiplicado. Paz. Muito bonito, Luciana. Alguma ideia de quem possa ter sido? Olha, Mesmo que... Sim, a pois não. princípio não. Aí teve 2 outros recadinhos pequenos e no final, José. José. Entendi. Você já tinha recebido algo com a assinatura dele? Já, já. Tem. Muito bem. Depois, Luciana, coloca no grupo do Telegram, e aí todo mundo vai ter acesso, porque também é a nossa produção mediúnica, né, da equipe, e muito bonita a mensagem. Né? Então, quem mais? Eu vi que a Viviane entrou. Quando ela faz assim, em geral, é porque ela escreveu algo. É isso mesmo, Vivi? Sim, Então, você pode ler para nós? pode. Foi bem curtinho dessa vez. É, eventualmente, sonhamos com um mundo onde não haja mais guerras, fome ou iniquidade. Temos até certo entendimento sobre as leis que regem o planeta do ponto de vista espiritual, mas nos apegamos à indignação sem ação. Nada adianta questionar sobre as causas de tamanho sofrimento ou desejar diariamente que o mundo se torne um lugar melhor, se não nos movemos na direção do progresso. Para alcançar o progresso, precisamos nos empenhar como trabalhadores de Jesus, nos unirmos em torno do bem comum, sem nos colocarmos como prioridade nas escolhas que fazemos diariamente. Buscar a felicidade, entendendo que a própria felicidade depende da felicidade de todos ao redor, e que não será possível num planeta onde o egoísmo e o orgulho permeiam todas as relações humanas. Podemos e devemos continuar sonhando e desejando a paz e a felicidade, mas com as mãos operosas e incansáveis na lide do Cristo. Francisco? E sim, Muito bem, é bem o jeito do meu pai. Francisco dizem. Muito bem, então guarda e leva também lá para o Telegram, por favor, tá bom? Então, alguém mais? Bruna, eu acho que você escreveu, não é? Que tinha um Sim, texto também. sim. Por favor, leia para nós, por gentileza. Amor é a luz que acalenta os corações. Sejamos benevolentes, dentro da fé caminhemos. Que o divino possa iluminar nosso ser, que possamos andar de braços dados, evoluir na senda do bem e do amor ao próximo, que o progresso moral se possa efetivar e que os bons eflúvios possam derramar suas bênçãos, e que a evolução seja o modo supremo de uma verdadeira comunhão, onde a fraternidade e a solidariedade se possam fazer presentes como uma bênção, reconstruindo uma nova era de paz, onde a humanidade prospere dentro das leis celestiais. Muito bem, Bruna. Muito legal. Alguma ideia de quem possa ter te ajudado a escrever o texto? Eu penso que foi mais intuitivo. Eu tenho mais intuição do que propriamente mediunidade psicográfica. Sim. Muito bem. Esse exercício é muito pertinente, é assim mesmo, não importa tanto o quanto é de quem escreve, do encarnado, no caso você, o quanto é de alguém que te ajude a escrever, te inspirando, te intuindo ou trazendo, vamos dizer, um componente principal na comunicação.
mais importante é estarmos ativos, trabalhando de boa vontade, nos colocando à disposição dos espíritos amigos que nos envolvem sempre e procurando a qualidade do conteúdo. Então, muito bem, coloque também o seu texto lá no Telegram. Se alguém não faz parte, não tem o Telegram, é só entrar. Existe um Telegram chamado Mensagens, e ali é como um arquivo para as comunicações aqui do grupo. Tá bom? Muito bem, Bruna. Alguém mais? Doutor, levantei a mão, Georgette. Boa noite. Oi, Georgette, boa noite, por favor. É, eu fiquei até em dúvida se eu dividia ou não, porque em alguns momentos durante a psicografia ficava um pouquinho mais rápido, sentia que, e depois meu braço ficava mais tranquilo, a mão ficava mais tranquila. Mas ele começa, vou ver se eu consigo traduzir tudo aqui. O pensamento é Deus, é todos nós, confiança. E atenção para as desigualdades nos ensinam a amar sem escolhas e julgamentos. Rezemos por todas as vítimas e agressores, porque também são filhos de nosso Deus. Essa parte veio bem assim forte, a próxima parte que eu vou ler. Os judeus também se sacrificaram por muitos anos. Não é o nosso julgamento, rezamos em paz por eles, vítimas e agressores. Aí ele começa a ficar mais tranquilo. Lembre-se que todos estamos na Terra porque continuamos sendo agressores e vítimas em muitas encarnações. Na hora de orar, rezem pela humanidade. Não existem nações e povos perfeitos. Somos todos agressores e vítimas ao mesmo tempo. Enquanto não mudarmos nosso... Eu não sei se é separativismo, o que está escrito aqui, por nações, raças, Deus nos pede a nossa prova da nossa educação moral e no Evangelho, no sentido de fazer orações pelas vítimas e pelos agressores. Mas o bom espírito que segue o Evangelho vê os agressores e se compadecem por não saberem, porque sabem da divina justiça de Deus, tipo, que eu entendi que serão não punidos, né? Serão responsáveis pelas ações. Compaixão pelos aflitos, a compaixão pelos espíritas, os espíritos da erraticidade. Lembre-se de que nem todos são. É engraçado que agora eu escrevi em inglês, evil, não todos são maus, but they have not, eles ainda não estão, nem todos são maus, mas nem todos têm o conhecimento, nem todos o conhecimento moral, desenvolvimento espiritual. Oremos pela humanidade, repete, Deus nos pede para abrirmos os olhos para as nossas próprias manifestações inconscientes de preconceitos contra raças, nações e religiosidades que não concordamos ou acreditamos. Alguma coisa de Nazaré, Jesus de Nazaré não julgou nenhum povo, mas a hipocrisia, o egoísmo. Eu não consigo ler o restante. Eu não sei por que veio essa mensagem, doutor, sinceramente. Georgette, depois você, então, deu para entender muito bem o conteúdo de um modo geral. Depois você revisa, organiza o texto e me manda primeiro. Tá. Aqui eu tenho um pouco a sensação de que é muito mais anímico do que mediúnico. Mediúnico.
anímico do que mediúnico. Uhum. São reflexões suas, Que eu não estou consciente respeitáveis, é. respeitáveis, interessantes. Então, organiza direitinho e depois me manda, tá? Eu só vou lembrar uma questão que tem a ver com o que você escreveu agora há pouco. Existe no Evangelho de Jesus uma determinada ocasião em que Jesus se refere a certos grupos que ele encontrou, aos fariseus e aos saduceus, e ele diz a eles: ó raça de víboras, até quando me farei sofrer? Tanto quanto o episódio relacionado ao Templo de Jerusalém, que nós não vamos entrar agora, como também os vendilhões do templo, que ele expulsa. Então, observa, pesquisa, estuda, até para o teu próprio conhecimento melhor das questões que você tentou abordar. Válidas, perfeitamente válidas. Eu achei Tá bom? confusas. Eu achei confusas, mas eu vou fazer isso. Isso aí tem 90% seu. Válido, tudo válido, na tentativa de trabalhar essa questão tão atual que preocupa o mundo inteiro. Mas estuda, elabora um texto mais bem definido e depois me manda e vamos conversando. Tá bom? Mas foi válido, muito válido, tá? Então, Posso? Doutor Sérgio, Dona Adelina, pode sim, Posso? querida. Dona Adelina, por favor. Olha, antes de começar, no início da nossa reunião, eu vi uma figura que muitas vezes aparece nas nossas reuniões e eu pensei, sim, então a psicografia vai ser com certeza dele, mas não foi. Seria de quem? E, portanto, é uma figura que nos acompanha muito, que é o Infante de Sagres. E eu pensei, então hoje vai ser alguma psicografia dele, não é? Mas não foi dele. Ele apareceu, está aqui, mas não, a psicografia foi de uma irmãzinha que está a recuperar de uma fase difícil na erraticidade depois do desencarne. É um texto simples, singelo, mas acho que tem a ver com o grupo e tem a ver também com gratidão e mudança de mudanças, portanto, dos espíritos ainda já desencarnados. Posso ler? Eu vou tentar ler, Claro. que você já sabe como é que são os meus olhos, não é? Isso, pode ler, deve ler, Dona Uma Adelina. coisa começou a reunião e eu comecei a chorar. Você estava a orar e comecei a chorar. E eu não sei se eram as minhas lágrimas, se eram as lágrimas dela, porque foi isto que acabei por escrever. Choro lágrimas que a minha alma já há muito deveria ter vertido. O orgulho, cegueira que mascarava a verdade do meu ser, turvava e ocultava durante anos, durante séculos, a verdade a verdade das minhas feridas e chagas que nela se geravam, ulcerando os tecidos cada vez mais doentes do meu ser. Vim parar a uma reunião espírita, uma das vossas, atraída por uma dulce luz que acalentava o ambiente em meu redor. Abri os olhos, soltei soluços e vi uma mão bondosa de uma senhora vestida de luz e que trazia no peito
no coração, envolta em pétalas de rosas fragrantes, a imagem do Cristo com seu semblante radioso e terníssimo. Dei-lhe a minha mão e vim à vossa reunião. Uma doce luz azul emanava do vosso grupo, reunido no espaço em profunda oração. E as palavras, pensamentos, enchiam o espírito gradativamente de esperança, de uma vontade imperativa de... uma vontade imperativa de mudança, de vontade premente para perceber e receber os doces bálsamos do amor e perdão divino. E assim venho aqui falar-vos, dizer-vos dessa nova rota de luz com Jesus e o Pai que estou a descobrir. Descoberta que me faz feliz. Estou a caminho da luz de uma peregrinação em que o orgulho se torna humildade pura. O perdão em flor de evolução. O escárnio em carinho e o ressentimento em amor, com suas sementes de luz a caminho do Senhor. Aqui fica a minha singela palavra de gratidão a vós e ao alto, e àquela senhora vestida de luz que me acompanha docemente, ensinando-me as leis e a beleza do amor divino. Contigo, Jesus, esta filha pródiga de Deus. Ela identificou-se como Marta, mas também mais conhecida por Martinha. Martinha. Marta ou Martinha, é isso? Martinha, sim. Portanto, Martinha veio às nossas reuniões, ou esteve com o nosso grupo, ou foi trazida ao nosso grupo. E foi Muito esta bem. a mensagem que eu recebi hoje. Muito Tá bem, bom? dona Adelina. Depois corrija o que for necessário e depois coloque no Telegram, tá bom? E Tá aí bem. quem quiser Bem. vai poder examinar a mensagem. Só uma coisa que gostava de dizer, que é muito bom estar de volta, não é? Aham. Muito bem, seja bem-vinda de novo, viu, dona Adelina? Obrigada. Obrigada, senhora. Então, vamos indo, gente. Alguém mais escreveu qualquer coisa? Mônica. Doutor Sérgio, Oi. então, no começo, né, quando a Luciana começou a cantar, e como da outra vez, eu comecei a ter algumas visões daquela época antiga novamente, e a visão que eu tive dessa vez foi uma visão bastante forte, que foi do dia da crucificação de Jesus, né? E aí depois, enquanto ela cantava, veio uma mensagem. E que diz: Pode ler para nós, por favor, Mônica. naquele dia fatídico, onde houve a maior das injustiças, fez-se o maior amor que jamais existiu na terra. O cheiro da morte misturado à dor e ao cheiro de sangue, uma imagem que jamais esquecerei. Mas o que aconteceu foi um ato de grande perdão e misericórdia. Jesus não se revoltou em nenhum momento, ele aceitou o seu destino, pois sabia que seria para um bem muito maior. Não há amor maior que o dele, não há exemplo maior que o dele, não há perdão maior que o dele. Queridos, nos espelhamos cada vez mais nele e que possamos ser pessoas melhores a cada dia, não esquecendo jamais o que ele fez por nós. Muito bem, Mônica. Muito legal também. Depois envia para o grupo, tá bom? Tá.
E aí, Muito quando o senhor falou fez o exercício, aí eu veio uma outra mensagem. Por favor, leia para nós. É chegada a hora para todos agirem, o agir de amor, de solidariedade, de compaixão. Dias de lutas, dias de guerra, mortes brutais, não pelas mãos da natureza, mas pelas mãos dos próprios semelhantes. A insensatez das mortes provocadas, desbalanceando o equilíbrio do planeta Terra. Pois com isso, venho rogar a todos que saiam de seus aposentos, de sua mesmice, do seu conformismo. Tomem frente, seja sozinho ou escalando amigos, familiares e até desconhecidos para juntos fazerem suas preces para um mundo de paz, para que possamos vivenciar a regeneração que tanto almejamos. Desencarnes em massa, em cada canto do planeta é visto, é sentido, e nós, espíritos com algum conhecimento, temos por obrigação moral e por amor levantar preces e orações aos tantos espíritos desesperados. Não julguem os acontecimentos, pois de nada ajuda o julgamento. Outros sim, enviem amor, enviem pensamentos de paz e misericórdia. Nosso Mestre Jesus nos ensina a amar o próximo, a ter compaixão por todos, em todos os territórios, em todos os povos. Ter amor, orar por aqueles que nem conhecemos, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Vamos exercitar esse amor em todos os tempos. Muito bem, Mônica. Aí falou Carlos, não sei. Assinou Carlos, tá bom? Seja bem-vindo. Aliás, todos esses espíritos são nossos amigos, colegas, e vão eles caminhando conosco. E nas oportunidades como hoje, eles se aproximam e se comunicam, não é? Vocês viram que alguns de vocês também repararam a presença deles num exercício também de vidência. Mas o que prepondera, e é natural que seja assim, é a psicografia. Tá bom? Obrigado, viu, Mônica? E os demais se sentiram bem? Estão todos bem? Posso pedir a Luciana para cantar mais pelo menos uma música e com ela nós encerrarmos por hoje. Carlos Gomes, está tudo bem? Tá, doutor. É porque eu recebi uma mensagem também, mas já está tarde e eu deixo para outra oportunidade. Não, pode ler, por favor. Eu Seja estava bem. aí, eu vi você escrevendo. É, eu recebi com um determinado título, No Caminho. Durante toda a estrada, encontramos obstáculos que devemos ultrapassar. Eles servem de ensinamentos. Cada vez que os vencemos, nos tornamos mais fortes. A fé em Cristo Jesus nos dá força e pouco interfere esses mesmos obstáculos quando estamos firmes no propósito de alcançarmos o destino. Cada vitória celebrada no amor de Cristo nos fortalece para mais uma nova etapa. Lembremos também de não deixar nenhum dos nossos irmãos para trás. Afinal, se chegamos até aqui, não podemos esquecer que não fomos deixados para trás. Vai, segue em frente, mira na cruz. O caminho é longo, porém com grande triunfo ao chegar no final. Se apresentou como irmão José. Muito bem. Tá bom, Carlos, excelente também. Depois coloca lá para o grupo, no Telegram. Quem não tiver o Telegram, depois me fala, e eu sugiro como fazer. Tá bom, gente? Então, espero que estejam todos bem. Eu vou pedindo, então, para a Luciana escolher uma música para nós e eu faço uma breve oração final. Tá bom? Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, num mundo feliz.
essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la a fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva ao homem que busca a verdade a encontrar a paz. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Toda a magia do amor está no próprio ser, em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, num mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la a fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Esse caminho leva o homem que busca a verdade a encontrar a paz, a fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Muito bem, Luciana. Muito bonita também, não é? É mesmo como uma poesia. Então, queridos, nós vamos nos preparando para a conclusão do nosso estudo de hoje, da nossa pequenina prática da vidência, da psicografia, agradecendo, sobretudo, a todos esses irmãos desencarnados, queridos que se manifestaram, que estiveram presentes ao nosso lado, nos ajudando a nos tornarmos médiuns gradativamente, além de trazerem os seus conteúdos, as suas reflexões. Que nós possamos nos despedir em paz, a mesma paz que nós tanto desejamos para o mundo inteiro, e que as nossas vibrações possam chegar a todos esses cenários tristes que o mundo apresenta hoje em tantas regiões da Terra. Que não descansemos até que esta paz possa ser vivida por todos. Muito obrigado a essa espiritualidade tão querida e àqueles que de mais alto supervisionam as nossas atividades e nos abençoam no dia a dia da existência. Muito obrigado, nosso Mestre Jesus, e que assim seja. Então, gente, boa noite.